Josué, capítulo 1. Vamos ler os primeiros 9 versículos. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a estes pais que lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não estou mandando eu. Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu gosto muito desse texto. É um texto ao qual o Senhor sempre falou muito comigo. É um texto que fala de uma geração após Moisés. Nós aprendemos que o povo de Deus, ele vivia escravo do Egito durante mais de 400 anos, e eles sofrem a escravidão do Egito, né, sendo forçados a trabalhar para o Egito e assim produzir para o Egito, mas o povo não deixa de crescer, e Deus não se esquece dele. E no culto passado, nós entendemos que a mão forte do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele faz com que eles sejam livres da escravidão do Egito. Então, o povo vivia de um modo escravo, de um modo penoso, de um modo que eles viviam com os pés amarrados. Havia algo nas mãos deles que eles não podiam ter acesso àquilo que era deles, mas eles carregavam dentro de si uma promessa, a promessa do pai Abraão, de que eles tinham uma boa terra, de que eles tinham uma grande herança, mas escravos, muito escravos. Talvez muitos de nós passamos por algumas escravidões na vida, alguns escravos do domínio do mundo, conhecido como Egito, e o mundo muitas das vezes traz alguns hábitos que faz com que entristeça o coração do Senhor. E Deus, com sua mão forte, porque Ele fez daquele povo o seu povo, Ele decreta uma palavra dizendo: eu tenho uma boa terra, vou fazer de vocês um povo selecionado. Mas para que vocês vejam que eu estou nessa história, mesmo vocês estando escravos dentro do Egito, eu vou tirá-los de lá com a minha mão forte. E querida igreja, eles entram numa encruzilhada terrível.
ao qual eles olham para trás e vê o inimigo, e o desespero vem, o inimigo está nos seguindo. Nós conseguimos sair do Egito por intermédio da Páscoa, e saímos de lá. A peça veio sobre nós, o anjo do Senhor passou sobre essa terra, e nós conseguimos sair da terra. Porém, quando nós estamos fugindo dela, o inimigo vem atrás de nós com grande fúria. E é muitas das vezes isso que acontece conosco. Quando Deus fala, é tempo de sair do Egito. Aí nós ficamos assim, estamos saindo alegres, correndo. E eles têm que vestir roupas como se fosse para uma festa. E juntar as suas malas rapidamente e sair de lá, após comer todos, muito rápido. E o povo sai correndo para poder fugir do inimigo, mas o inimigo vem atrás, com grande fúria. E eles olham do lado de cá um grande deserto, do outro lado as muralhas, e atrás dele o inimigo, e na sua frente um gigantesco mar. Quantos de nós já não passamos por isso, não é? Quantos de nós já não passamos por isso? E o Deus soberano, eterno, o Deus da aliança, o Deus da promessa, Ele se manifesta justamente nos momentos em que nós estamos totalmente desesperados. E sabe o que acontece? O Deus soberano, com a sua mão forte, abre o mar. E aí você pensa, sabe aquele negócio de Atos 2? Um vento veemente, impetuoso, passa naquelas águas. E aquelas águas, elas rompem, elas sobem, e abre um grande caminho, e um caminho extremamente seco. Extremamente seco. O mar abre um caminho por conta do Todo-Poderoso que fez uma promessa para o seu povo. E o povo passa por aquela terra seca. E com certeza eles sentem o vento do Espírito caminhando naquela terra seca, porque o vento do Espírito fala aos homens. O vento do Espírito começa a declarar: verdadeiramente vocês são livres. Vocês são livres. Verdadeiramente eu comprei vocês. Vocês são livres. Eu acredito que no ouvido, no coração do povo de Deus, o vento que abriu as águas domina a mente, o coração deles, e eles correm cada vez mais para estar do outro lado. Porque a promessa, ela é: caminhe mais um pouco, até chegar lá. E eu acho muito bonito, porque quando todo o povo, até o último que sai, as águas continuam elevadas pelo poder do Espírito de Deus, a terra seca. Mas quando o inimigo se aproxima daquele grande poder e milagre do Senhor, ele é engolido. Ele é destruído pela mão do Todo-Poderoso. E eu quero que você entenda isso. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Você não é mais oprimido pelo mundo, pelo sistema mundano. Você não é dependente das coisas que tinha lá no Egito. E, querida igreja, o povo de Deus sai dali cantando e dançando. Não é isso que aconteceu? Miriam termina aquele processo de caminhar no vento das águas ao qual elas são abertas diante dele, e ela canta e dança diante da presença. Nós ficamos felizes porque somos libertos, porque fomos livres, e é assim que nós devemos permanecer. Porém, o povo de Deus, caminhando em sentido à sua herança, caminhando em direção a possuir a sua herança, eles começam a se corromper, mas eu não vou tratar sobre isso. Nesse exato momento, agora que eu quero entrar na história, Moisés estava guiando o povo até então. Um excelente líder, um homem que subia a montanha, e ele não temia a presença ele não tinha medo da presença do Todo-Poderoso, mas ele temia o poder que havia nele. Um homem temente ao Senhor. E ele escreve a lei,
ele ouve Deus, ele obedece Deus, uma liderança excelente. Mas nesse exato momento que nós lemos aqui, no capítulo 1 de Josué, Moisés morre. Moisés morre e Deus fala assim para Josué, querido Josué, eu acredito que Deus se aproxima dele porque ele aprendeu com o seu líder, ele aprendeu com ele a importância de ouvir Deus, e Josué ouve Deus dizendo, agora é contigo, agora é com você, Josué, chegou a vez da tua geração, chegou a tua vez de possuir a herança a qual eu estabeleci com o seu povo. E não só Moisés morre, mas toda a geração anterior morre. E eu preciso te levar à compreensão de que esse rapaz aqui, ele tinha algo no coração dele que chamava medo. E às vezes nós ficamos temerosos, com medo de algumas coisas que Deus fala conosco. Ele iria assumir o lugar do maior líder que teve na época. Pensa, ele iria estar no lugar de Moisés, o cara que escreveu o Pentateuco, o cara que escreveu os primeiros livros da Bíblia e a lei, ele sabia todas elas, ele iria assumir o lugar de Moisés. E pensa, o coraçãozinho dele estava estremecido. Havia algo no coração daquele rapaz que dava um pouco de insegurança. Sabe aqueles dias que você ouve Deus falar e fica inseguro? Ele estava assim, ai Deus, será que eu sou capaz? Eu tomar esse lugar? Nossa, mas nunca conseguirei ser como Moisés. Todos nós passamos por uma crise igual ou parecida. Eu acredito nisso porque todo esse capítulo 1, pelo menos 8 vezes Deus fala, não tenha medo, não tenha medo. E Deus fala para ele assim, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Você ouve Deus falando com Josué sempre as mesmas frases, seja forte e corajoso. Querida igreja, hoje eu quero falar para você, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Eu creio que Deus está conduzindo-nos a algo maior, a algo melhor. Eu creio que Deus está nos levando a ter passos mais largos do que os nossos olhos podem ver. Eu creio que Deus está dizendo para nós, eu sei que você não tem nada como Abraão, eu sei que diante do teu pé você não possui nada, mas eu sou o dono de toda a terra. E eu tenho algo grande para você. Eu creio que Deus está fazendo isso. Deus tem planejado para mim e para a sua vida coisas infinitamente maiores, infinitamente melhores do que a gente já pensou, você já imaginou. Nós já ouvimos Deus falar tantas vezes. Nós já ouvimos Deus falar conosco tantas vezes. Mas é muito maior do que isso que você está imaginando. Mas é muito maior do que somente ser liberto da escravidão do pecado. Não para aí. O que Deus está falando comigo, com você, é o seguinte, não para na história do Êxodo. Não é aí. A história não termina quando o mar se fecha e o inimigo é destruído. Tem algo a acontecer além disso tudo. Além do que você tem visto, do que você tem imaginado, sonhado. O nosso Deus tem planos maiores. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O nosso Deus, Ele é cuidadoso, Ele é poderoso. E Ele, hoje, não só nos faz lembrar que Ele tirou as amarras das nossas mãos, que Ele tirou as amarras dos nossos pés, mas nos lembra que Ele está conosco. Ele está conosco em toda a caminhada, mesmo quando nós não sabíamos que Ele estava zelando de tudo. Moisés tinha uma missão, querida igreja. E a missão de Moisés era libertar o povo da escravidão e seguir a uma terra.
uma terra ao qual todos já ouviram falar, chamada Canaã. Ele só tinha que libertar o povo e levá-los para a terra prometida, para uma terra ao qual Deus tinha prometido. O povo precisava entrar em um lugar. E quem iria levar seria Moisés. Porém, agora Moisés está morto e o povo não pisou na terra. Não houve o possuir da terra. Não houve o dominar a herança ao qual já havia sido estabelecida. A responsabilidade dele era levar esse povo, transitar esse povo de um lugar para o outro. Só que neste momento, Moisés morre, e o discípulo dele, Josué, tem que fazer isso. Ele não precisa mais libertar o povo, porque o povo já está livre. Então, assim, declare isso: eu sou livre em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Então, você não é mais escravo do pecado. Você já está livre. Você já está livre. Só que agora, Josué precisa levá-los à terra prometida. Josué era descendente da tribo de Efraim. Eu preciso falar um pouquinho sobre ele para você entender quem era esse rapaz. Era um descendente da tribo de Efraim. Ele era um rapaz fiel ao seu líder. Ele era um rapaz fiel, um bom discípulo de Moisés. Ele é nascido no Egito. Querida igreja, Josué nasceu no meio da escravidão. Ele era filho de escravo e nasceu conhecido como escravo, nascido no Egito, porém liberto no Êxodo. Totalmente liberto no Êxodo. Ele entendeu quem ele era em Deus quando ele sai da escravidão. Ele nasceu dentro do Egito escravo e ele é livre quando ele passa pelo Êxodo, como todos os demais da geração dele e da geração anterior. Todos receberam a libertação da escravidão. Ele foi escolhido por Moisés e foi assim, escolhido. Moisés escolheu Josué. Ele foi junto com Caleb, dos 12, que quando chegou à beira da terra prometida, ao qual os mais velhos todos morreram ali naquele momento, 10 dos espias disseram: tem gigante, a terra é boa, mas tem gigante. Mas ele, na verdade, Caleb, solta um grito e fala assim: a terra é maravilhosa, ela é excelente, ela é nossa. E assim, ele é um desses que estava com Caleb. Na verdade, foi só os dois que testemunham a respeito de uma boa terra. E toda a geração anterior morre no deserto, porque confiam mais na voz daqueles que dizem que tem inimigos, que tem gigantes. Eles esquecem da mão do Todo-Poderoso que fez eles livres. Querida igreja, nós precisamos entender como nós somos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus verdadeiramente nos libertou. Você não é mais escravo. E aqui a mente do povo de Israel, diante da terra prometida, eles estão escravos ainda. Porém, Josué não tem essa mentalidade, porque ele entendeu o valor do êxodo, ou seja, ele entendeu o que é passar diante dos inimigos, diante dos demônios, dos principados, de um lugar de escravidão para um lugar de libertação. Ele foi livre. Ele verdadeiramente entendeu o valor da liberdade que tem em Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Você é livre em Cristo Jesus. Você não é mais escravo do pecado. Amém? Entende isso? Você não é mais escravo de um sistema mundano que diz o que você tem que fazer ou não, o que você deve comer ou não, o que você deve vestir ou não, como você deve se comportar ou não. Tira isso da tua mente. Você não é escravo daquilo que o mundo tenta te dominar. Você é livre em Cristo Jesus. Por isso que ele é escolhido por Moisés. Josué é escolhido por Moisés, porque ele entende que ele é livre em Cristo Jesus. Assim, ele se torna o líder militar
do povo de Israel. Josué se torna um grande líder militar e ele começa a caminhada dele numa situação muito complicada. E ele precisava de muita coragem, ele precisava de muita força. Não porque ele era um rapaz assim, vamos dizer, frouxo, que ele se segurava, não era isso. É porque ele tinha temor, porque havia uma geração inteira junto com ele. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha de liderar a descendência de um povo que tinha uma herança poderosa em Deus. E ele precisa de muita coragem, de muita coragem. Querida igreja, as coisas que Deus tem para mim e para você são grandes, mas sabe que você e eu precisamos de coragem, como Josué. Sabe, aquela promessa que você ouve de Deus, que talvez ela vai vir à tona depois desse culto, e você vai voltar a ter empolgação nela. Sabe aquela promessa que Deus falou, que te traz queimor no coração, que dá friagem, que dá aquele negócio assim, nossa, será que eu vou ter coragem para isso? Quero dizer para você, você precisa de muita coragem. E o Senhor Deus está dizendo para mim e para você, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tenha fé. Tenha ousadia. Tenha ousadia. Tenha disposição. Tenha muita disposição. E para que nós venhamos a compreender um pouco melhor sobre isso, eu quero falar sobre duas palavras que elas caminham juntas, que é herança e posse. A herança é algo, é toda a terra, vamos falar assim. A herança de Deus para o povo dele é toda a terra. Estou te dando toda a terra. Não é isso que ele fala desde o começo? Não é isso que Deus conversa com Adão e fala sobre que ele está dando para ele toda a terra? Para que ele viesse a produzir e comer dela, estar nela, e cuidar e zelar dela. A promessa de Deus desde o início para a humanidade é, eu tenho uma herança para vocês, e é toda a terra. Toda a terra. Então, desde o princípio, Deus está dizendo, eis que tenho dado toda a terra a você. A mim, a nós como igreja, Deus está falando. E quanto que é o da terra? Uma parte, tem uma delimitação, não, é toda ela. Está bem escrito. Gênesis capítulo 1, verso 29, está muito bem escrito sobre isso. Toda ela. E qual que é a vontade de Deus para mim e para você? Que nós sejamos herdeiros de toda ela. Que a igreja de Cristo Jesus seja herdeira de toda a terra. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante para mim e para você. Toda a terra pertence aos filhos de Deus. Nós temos uma herança. E ela é inteira. Ela é inteira. E posse é diferente de uma herança. A herança, ela é toda. Toda a terra. Mas posse é aquilo que nós nos aproximamos através da nossa fé. Como assim? Herança é o todo, não é? O que é uma posse? É aquilo que eu pisar. É aquilo que eu avançar. É aquilo que pela fé eu acredito que é meu. Sabe, Abraão, ele pisou um passo, um pé já era dele. Ele pisou outro passo, outro pé já era dele. Ou seja, ele começou a possuir a herança que já era dele. Entende? Herança é o todo. Toda a terra pertence aos filhos de Deus. Porém, possuí-la é necessário uma ação. E essa ação, ela vem por intermédio daquilo que você acredita. E o que você tem crido, querido? O que você tem crido? Porque o povo antecedente a Josué disse assim, não dá. Porque inimigo é difícil de derrotar, gigante é difícil de derrotar. Em vez deles pôr o pé e possuir a terra, eles retornaram e morreram. Uma herança, ela só se torna sua quando você a possui. Para Deus,
A terra já é sua. A terra já é minha. A terra é dos filhos de Deus, dos herdeiros da promessa. Deus já nos deu. Está tudo pronto. O que eu e você precisamos fazer é pôr o pé. É pôr o pé. É possuir aquele negócio assim. Ah, essa cidade é minha. Essa casa é minha. Você está entendendo o que eu estou falando? Esses filhos são meus. Essa empresa, ela é ao qual o Senhor me colocou. Então, ela pertence ao Todo-Poderoso e eu sou o herdeiro da promessa do Todo-Poderoso. Ela vai prosperar na terra. Você está entendendo? É um posicionamento, é uma ação. Isso é fé genuína. Isso é fé genuína. Então, a terra inteira é uma herança. E o que nós precisamos possuir? O que nós precisamos possuir? Nós precisamos possuir lugares, centímetros por centímetros, metros por metros, para que a gente venha exercer, para que a gente venha ter a herança como um todo. Mas para isso acontecer, nós precisamos gerar em nós algo chamado fé, que houve no coração de Abraão, que houve no coração de Moisés. Moisés creu no Senhor Jesus. Moisés creu no poder que havia no Deus Todo-Poderoso, que é capaz de abrir mar, ao qual nenhum outro Deus do Egito poderia fazer. Um Deus que tira toda aquela geração e a futura geração de um lugar de escravidão para a liberdade. Esse é o Deus ao qual os patriarcas acreditavam e nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar. Estou falando de fé. Quando eu penso em conquistas, eu lembro de Deuteronômios capítulo 11. O próprio Moisés deixou escrito na lei. Deuteronômios 11, do 24 ao 25, eu não vou ler ele todo, eu fiz um breve resumo para que a gente possa entender. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será seu. Ninguém vos poderá resistir. Está bem claro sobre isso. Claro que no meio dessas duas frases existe, outras escritas, mas o que Deus está dizendo? Todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, querido, é teu. Porque a herança toda a terra pertence aos filhos de Deus. Toda a terra pertence aos filhos de Deus. E Ele está dizendo para mim e para vocês, ninguém poderá resistir a isso. Que existe algo que você precisa possuir no âmbito terreno que está ligado ao espiritual. A herança é sua. Mas você precisa se posicionar e entender, eu sou livre em Cristo Jesus, eu não sou mais escravo do pecado, eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, a minha herança não é corrompida por homens, eu tenho um espaço na terra, mas uma herança celestial chamada eternidade. Eu sou filha, eu sou filho do Todo-Poderoso e Ele está comigo. Por mais que eu esteja passando por dias difíceis. Por isso, igreja, Deus está dizendo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Receba a força do Senhor. Receba a coragem do Senhor para viver as coisas insondáveis que estão em Cristo Jesus. Amém? E Deus deixa nas suas sagradas escrituras esse ensinamento para mim e para você, dizendo, você precisa ter fé e ação. Diante daquilo que eu já disse a vocês, diante daquilo que o Senhor Deus está falando nas Sagradas Escrituras, nós precisamos estar atentos à voz dEle. Por que Abraão conseguiu viver pela fé? Porque simplesmente ele ouviu Deus. Ele ouviu Deus e a voz de Deus, ela é totalmente diferente das outras vozes que nós temos ao nosso redor. As vozes humanas são vozes de alma, que diz, não sou capaz, não vou conseguir, não posso prosseguir. A voz de Satanás é, você é derrotado, perdido, enganado, você não tem valor. Mas a voz de Deus é,
eu tenho algo a você, e toda a palavra de Deus está desenrolando conforme Ele tem falado a respeito do que Ele quer para o ser humano. Então, a voz de Deus, ela não tem como ser confundida, porque a voz dEle é soberana, ela é superior, ela fala de coisas maiores do que pensamentos humanos, do que derrotas de Satanás. A voz de Deus, ela diz qual é a direção. Nunca mais você vai se confundir, porque a voz de Deus, ela é inigualável. Não se compara a voz de Deus com as outras vozes que nós ouvimos. A voz de Deus fala a respeito do que Ele tem, do que Ele está fazendo e de quem Ele é. Sempre vai ser assim. A voz dEle é uma direção. E, olhando o texto ao qual nós lemos, eu encontrei 3 razões para ser forte e corajoso. E a primeira razão que eu vejo aqui, para que Josué não viesse a ter medo, para que eu e você não viesse a ter medo, é o seguinte: Deus disse a ele, eu vou lhe dar uma terra. Primeira coisa que Deus fala com Josué para ele não ter medo, é que ele tinha uma terra, que Deus tinha dado para ele. Ele disse, vai acontecer. Então, se Deus está falando comigo, com você, vai acontecer, querido. Vai acontecer. Então, o que Josué entendeu para ele ser forte, corajoso e não ter medo? Bom, eu tenho uma terra, eu tenho uma herança. E eu e você já entendemos hoje que os filhos de Deus possuem, os filhos de Deus têm uma herança chamada toda a terra. E essa herança, ela nos faz ter ânimo para prosseguir e possuí-la, porque o nosso coração, ele fica corajoso, ele tem força diante disso. A palavra de Deus, ela não volta vazia antes de prosperar. Quando Ele lança uma palavra para mim e para você, quando Ele lança do alto céus algo, a intenção dEle é que ela não volte vazia antes de prosperar, mas que ela desça no teu coração e se torne algo frutífero na tua alma e no teu espírito. E você se torne um possuidor de terras. E era isso. Então, a primeira razão que fez com que Josué não tivesse medo era saber que ele tinha uma herança. Querida igreja, você tem uma herança. Você tem uma herança. E está escrito assim, e vou-lo tenho dado, Deus tem nos dado essa herança. Então, olha, seja forte e corajoso. Tenha medo, não. Não fica temeroso no meio disso tudo, não. Seja forte e corajoso. A segunda coisa, ele diz assim para Josué, eu nunca vou te deixar. Eu nunca vou te deixar. Deus é o nosso defensor. Ele é a torre forte, Ele é o soberano, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Todo-Poderoso que zela e cuida do seu povo, Ele nos coloca debaixo de suas asas, Ele é grandioso, soberano, Rei, Salvador do mundo, os pés dEle descansam sobre a terra, Ele é o Deus invisível, Ele é o Deus que entra em fornalhas, Ele é o Deus que abre mares, Ele é o Deus que está conosco, o nome dEle é Torre Forte, o nome dEle é Rochedo, o nome dEle é Fortaleza, o nosso Deus nunca nos deixou. A segunda coisa que eu aprendi aqui é que Ele não nos deixará, por isso nós não precisamos ter medo, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não te deixarei, nem te desampararei. A palavra do Senhor para Josué e para mim e para você. Não te deixarei e não te desampararei, diz o Senhor, que é soberano. Não tenha medo. Sabe o que você vai fazer? Descansa nele. Descansa nele. A terceira razão que eu vejo de Josué ser forte, corajoso e não ter medo é que
ele tinha uma palavra de Deus para guiar ele. Deus fala assim com Josué: você tem a minha palavra para te guiar. Estou resumindo da minha forma de falar. Mas Deus, ele fica repetindo isso. Durante o capítulo 1, ele fala: não olhe para a direita nem para a esquerda. A minha palavra vai ser o que vai te guiar. Que você olhe para a minha palavra, do que o meu servo Moisés te instruiu sobre as Escrituras. Deus sempre está falando. Querida igreja, fica atenta ao que Deus está falando. Ouça o que Deus está falando, ouça a direção de Deus, porque isso tira o medo. Isso tira o medo. E outra coisa, obedeça. Obedeça a palavra do Senhor. É o que Deus fala para Josué. Olhe a minha palavra, ouça a minha palavra, escuta a minha instrução e obedeça a ela. Caminhe sobre ela. E aqui Deus está nos fazendo lembrar, para você não ter medo, para você não ter medo, que não te aparte de você a palavra que está no livro chamado Bíblia, chamado Sagradas Escrituras. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Confie em Deus, obedece Ele para você vencer todos os desafios. Quer vencer um desafio? Ouça, guarde e obedeça. Ouça, guarde e obedeça. Sempre faça isso. Lembre-se da promessa de Deus. Não sei se você está esquecido, ou se você ainda não entendeu o que é uma promessa, mas lembra da promessa. Responda isso com fé. Responda isso com fé. Para que a fé alcance coisas. Porque toda vez que nós ouvimos Deus e nós cremos nele, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele falou, nós começamos a viver as coisas que Ele planejou. Sabe por que muita coisa não acontece na minha e na sua vida? Porque simplesmente você ouviu, deixou quieto. O que precisamos fazer? Ouvir, crer. Porque não é isso que a psicologia fala? Tudo aquilo que eu ouço, eu acredito, eu me torno. Não é isso? A Bíblia não é diferente. Eu ouço Deus, eu creio na palavra que Deus falou para mim e eu me torno o que ela disse que eu sou. E eu passo a viver uma vida de quem é vitorioso na terra. E a intenção de Deus é que a gente viva grato e venhamos a seguir em frente. Agradeça. Está ruim, agradece e siga em frente. Está difícil, agradeça e siga em frente. Agradeça. Josué, sabe o que ele fez? Ele pegou as garantias que ele tinha. Opa, eu tenho uma herança. Outra coisa, a outra garantia que eu tenho. Ele está comigo, o Todo-Poderoso está comigo. Depois ele falou assim, e a palavra dele está comigo. Ele pegou as garantias, juntou o povo, falou assim, nós vamos para lá, para onde Deus mandou. E ele junta o povo. E olha, ele estava muito animado. E o povo foi animado, eles foram em posse da herança. Só que acontece a primeira dificuldade diante deles. O Rio Jordão transbordando. Ou seja, a primeira batalha que Josué tem que travar é contra um rio chamado Jordão. Um rio transbordante. E diante deste desafio, Josué para diante do Rio Jordão, que estava transbordando. Geralmente, ele não era um rio muito profundo. Não era um rio que você poderia entrar lá e talvez ser engolido pelas águas. Não era. Era um rio de fácil acesso para a travessia. Mas nesse período ao qual ele se encontra, o rio está transbordando. As águas aumentaram o volume, grande volume de água. E era difícil chegar do outro lado. Teria que ter uma caminhada mais difícil. E ele acampa ali. Ele para o povo.
vamos parar. E por 3 dias, ele fica ali. Mas ele não pode ficar ali por muito tempo, porque não vai acontecer igual aconteceu lá no Êxodo. O Rio Jordão não vai se abrir pela força do vento do Espírito. Querida igreja, parece que as coisas se repetem na nossa vida, não parece? O povo, de novo, está numa encruzilhada. Espera aí, a gente tem uma herança, tá? Mas, de novo, a gente está proibido de chegar lá. Parece que se repete a história. E é proposital, porque Deus, ele se manifesta dizendo, eu vou manifestar mais uma vez, e mais outra vez, e outra vez, se for preciso, mas nem sempre vai ser da mesma forma. Você precisa ter experiências comigo, mas saiba que nem sempre elas vão ser repetidamente a mesma. Para com isso. Se lá no Êxodo o vento veio, chacoalhou as águas, movimentou, o povo passou em terra seca, eles dançaram, cantaram, ficaram felizes. Aquele dia que você é totalmente cheio, porque você está liberto da escravidão e você conheceu Jesus e o ministério se tornou o melhor lugar para você estar. Aí, de repente, você está diante de novo de águas, diante de águas novamente. Mas essa batalha aqui não vai ser vencida por ventos que vão abrir as águas, mas por uma ação chamada fé. E Josué, ele está ali, pensando, e agora? Não sei, mas era 1,5 quilômetros de caminhada na água. Você para e pensa, era muita coisa. E a água, quando ela está volumosa, ela fica pesada. Ela não pega só os pés, ela pega, pode até te afundar quando ela está volumosa. E a força de uma água, quando está em grande volume, é maior. E diante desse desafio, Josué toma uma decisão. Retornar nós não vamos. Se você veio nesse culto hoje pensando em retornar, a palavra do Senhor é, retornar nós não vamos. O desafio está aqui. O Rio Jordão está transbordando. Está difícil. Está ruim de se atravessar, porque a gente não sabe o que nós vamos encontrar no próximo passo que nós dermos. Porque está diferente, ele não está como ele é normalmente. Ele não está como é normalmente. Recuar jamais. Recuar de maneira nenhuma, fugir. E isso não é para você, igreja. Isso não é para mim e para você. Por isso que eu acredito que Josué falou, retornar nós não vamos. Voltar nós não vamos. E aí, ele toma uma decisão e fala assim, por mais que ele estivesse inseguro, que é o começo do ministério dele, pensa para vocês verem, existe uma insegurança, querendo ou não. Ele precisava encorajar o povo, mesmo estando inseguro. Ele precisava estar encorajando o povo, mas ele não desanimou. Ele não desanimou. O Jordão estava transbordando, bateu aquele medinho, tá? Porque bate medo mesmo. Mas o que ele fez? O que fazer quando nós estamos com medo de uma situação aparentemente difícil de ser vivida? Aos nossos olhos, realmente, era impossível. Aos nossos olhos, muitas das vezes, as coisas são bem impossíveis. E o que ele precisava parar para pensar ali? Que a base dele era uma promessa. E o que Josué, naquele momento, faz? O que nós devemos fazer? A base é a promessa. Eu tenho uma promessa, é uma terra, e ela está depois do Jordão. E eu preciso atravessar esse Jordão para alcançar essa terra. Eu preciso encarar o problema. E eu quero que você repita uma frase comigo que eu escrevi aqui hoje à tarde. Fala assim, eu tenho uma promessa. E eu creio nela. E eu não vou retroceder. Amém? Você crê nisso? Você tem uma promessa e não vai retroceder? Sabe por que a gente não retrocede? Porque maior é o que está comigo
do que aquilo que está fora do meu interior, do que aquilo que eu carrego dentro de mim. Eu tenho uma promessa, Ele está comigo, e a promessa dEle é superior a tudo, porque a palavra dEle fala sobre isso. Amém? E aí, o que a gente precisa entender nisso tudo? De fé e de coragem. Fé e coragem. Você tem a palavra e a presença com você. Nós temos a palavra e a presença conosco. E Josué chega para os sacerdotes e fala assim, nós vamos levantar a arca. Aí você para e pensa assim, a arca da aliança, ela tinha um simbolismo muito importante para o povo de Israel, que era a presença de Deus está aqui. E o fato da arca da aliança ser levantada no meio do povo era fazer com que o povo pensasse o seguinte, a presença está conosco. A presença está conosco. E a arca, ela é levantada, a arca do concerto, ela é levantada no meio do povo. E quando o povo viu aquela arca, o símbolo dela veio ao coração deles, à mente deles, dizendo, a presença de Deus está conosco. E aí os sacerdotes, eles pegam aquela arca que ficava no meio do povo, né? Ela sempre estava ali no meio do povo, representando o Deus conosco, falando a respeito do Deus Emanuel, simbolizando para mim e para você hoje, com maior entendimento, Cristo Jesus, o nosso Senhor, simbolizando que Ele está conosco, que Ele é o Emanuel, trazendo esse símbolo, nos fazendo pensar sobre isso. E a instrução de Josué era o seguinte, a arca vai na frente. A arca vai na frente, sendo levada pelos sacerdotes. A presença vai na nossa frente. A palavra do Senhor para mim e para você hoje é, a presença vai na nossa frente. Amém? E aí, eu vou ler para vocês Josué, capítulo 3, do 3 ao 5, para a gente poder ter uma compreensão melhor sobre este momento, ao qual eu vou frisar bastante agora. E ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parte vós também do vosso lugar e siga. Ou seja, a arca tinha que ir na frente. Ou seja, a presença ia na frente. E o povo iria seguir. No verso 4, haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais que o caminho pelo qual havia de ir, portanto, por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E olha, querida igreja, pensa num momento maravilhoso. E os sacerdotes com a arca lá em cima, a presença do Deus Todo-Poderoso manifesta no meio deles, eles param. Eles param ali e o povo vem, e o povo passa. E eles passam sem serem engolidos pelaquela água. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Deus se manifesta num caminho novo. Está escrito assim, num caminho novo, desconhecido por eles, mas um caminho novo ao qual a presença de Deus se manifesta. A presença de Deus, então, se manifesta para ir na frente. Querida igreja, diante dos desafios, diante das dificuldades, lembra de uma coisa, Deus está abrindo um caminho por intermédio da sua santa e preciosa presença. A presença dele é maravilhosa. A ordem foi, sigam a arca. A ordem foi, sigam a presença. Sigam a presença. E os sacerdotes pisaram nas águas. As águas estavam muito altas, conforme eu disse. Deus foi estancando aquilo, foi diminuindo aquelas águas, foi segurando as águas e ela foi baixando. E, às vezes, querida igreja, a terra não vai ficar tão seca, igual no período da libertação.
Às vezes é necessário nós molharmos os pés, mediante as dificuldades. O primeiro milagre é terra seca, a gente não molha os pés. Mas aqui, nessa história, após o êxodo, diante do Jordão, é necessário molhar os pés. Foi importante molhar os pés. Sabe por quê que o povo teve que ver o sacerdote molhando os pés? Para que eles viessem a entender a obediência. Porque até então, o povo ainda pensava no Moisés que havia morrido. E agora eles precisavam olhar para Josué como líder daquele momento. E Deus fala, por intermédio daquele símbolo todo, que a presença dele é a mais importante, que eles deveriam obedecer à presença. E Josué obedeceu à presença, e todos entenderam sobre isso. Aquele que fez a promessa, queridos, é fiel. É muito fiel. As águas foram retidas, o rio foi baixando e ficou seco. E os sacerdotes ficaram parados lá no meio. A presença estava no meio do povo. A presença estava ali. O povo foi passando seguro. Totalmente seguro. Pisar no solo corresponde a acertar posse de uma terra. Guarda essa frase. Pisar no solo corresponde a aceitar posse de uma terra. O que aconteceu com o povo de Israel? Na hora que eles pisaram no Rio Jordão, eles entenderam, eu aceito essa herança. Eu possuo este ambiente, agora pertence a um filho de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esse culto é muito profético. Esse culto é muito importante para que os nossos olhos sejam abertos diante da nossa posição de fé, da nossa posição de filhos de Deus. O povo estava possuindo o que já pertencia a eles. Nós precisamos possuir aquilo que já nos pertence. A cada passo de fé, o povo estava possuindo aquela herança que Deus havia falado. Você imagina, andava ali um passinho dentro do Rio Jordão, é do povo de Deus. A presença de Deus estava ali. Aqui agora nós estamos seguindo a arca, nós estamos seguindo a presença. E aonde a presença de Deus está manifesta, é meu. Sou herdeiro disso. Sou herdeiro daquilo que a presença me diz. Estavam chegando cada vez mais perto de Canaã. Cada vez mais perto. Não importa os desafios. Nós vamos caminhar passo a passo. Passo a passo. O que eu preciso orientar você? Segue a arca. Segue a presença. Não perca de vista a presença. Não perca os seus olhos da presença. Não desvie os seus olhares da presença. Olhe para a arca. O mesmo Deus que passou lá no Êxodo, o povo em terra seca, tirou eles da escravidão, libertou eles da escravidão. Agora não é mais para sair de escravidão. Ele está dizendo, atravesse os desafios. O nosso Deus está dizendo, não é mais para ser livre, porque vocês já são. Não é sobre ser livres mais. Agora vamos lá. Está na hora de atravessar desafios pela fé. Atravessar desafios pela fé. Atravesse o Jordão hoje, querido. Atravesse o Jordão hoje. Pisando, sonhando, vivendo, caminhando na presença de Jesus Cristo, Senhor. Jesus Cristo é a presença que nós precisamos. O Espírito do Senhor é a presença que nós precisamos.